Olá, tudo bem? Meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal HIT Notícias. E aqui a gente sempre traz um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. E hoje é o programa especial, um convidado especial. Afinal, trata-se de um super-herói, o Homem de Ferro brasileiro. Aqui ao meu lado, Max Figueiredo. Ele é conhecido por esse apelido de Homem de Ferro, primeiro pela aparência, muito parecido, né? Muito semelhante com o ator norte-americano, mas também pela bela história de vida, digna de um super-herói. Isso você vai ver agora no programa Análise Direta. Eu quero começar apresentando, falando um pouco mais aqui do nosso entrevistado Max Figueiredo. Para quem não conhece, porque muita gente já conhece, afinal a história dele é um exemplo de vida para muita gente. O Max, que é ilustrador, trabalha com animação, ele sofreu um acidente grave, teve que amputar uma perna, perdeu parte do movimento dos braços e o que parecia uma história triste, virou uma lição de vida. Ele usou esse momento difícil para se superar, se reinventar e ajudar outras pessoas. Hoje, inclusive, ele desenvolve trabalhos em hospitais, ajuda pessoas que estão em recuperação. Mas eu gostaria que você mesmo falasse sobre isso um pouco, se apresentasse para os nossos telespectadores. Muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Bom, é curioso falar de um acidente, né? de uma tragédia, né? Hoje eu palestro, consigo falar para multidões assim, sobre essa fase que eu passei, né? E consigo desenvolver bem, mas o início foi bem complicado. Posso dizer que não foi fácil, não. E a gente vai dar detalhes, né, explicar os pormenores do que aconteceu, mas queria que você começasse apresentando. Tem um livro aqui ao nosso lado, né? Conta a sua história, fala um pouquinho sobre essa obra, por favor. Esse livro aqui ele foi fruto de todo um processo, né, que eu passei, de amadurecimento, de aprendizado, né, com o meu acidente, né? Porque a minha vida inteira eu sempre desenhei, sempre trabalhei com ilustração, sempre trabalhei com desenho, desde pequeno, né? E aí a vida acabou me levando para publicidade, né? Fazendo storyboard, na época ainda se fazia, os comerciais eram desenhados antes, né? Apresentava para os clientes. Storyboard, shooting board para comercial, para as campanhas. E esse caminho todo acabou falando assim, beleza, vamos trabalhar com publicidade? Ok. E aí eu falei assim, vou fazer uma faculdade de publicidade. Não, vou fazer algo diferente, vou fazer rádio e televisão. Na verdade eu entrei em cinema e aí acabei mudando para rádio e televisão, né, para aprender uma coisa diferente do desenho, que eu já sabia desenhar. E aí, enfim, aí a coisa acabou indo, acabei trabalhando na TV Cultura, todo esse processo. Aí dali fui para fora, fui para a Europa, fiquei 6 anos em Portugal, morei em Londres, morei na Espanha, em Barcelona, ilustrava para várias revistas, vários jornais. Aqui também já trabalhava para várias revistas, vários jornais, né, no Lance, a Gazeta Esportiva, a Folha de São Paulo. Então, assim, todo esse trabalho de desenho, né, de TV e tudo mais, estava no auge, né? Eu estava lá na Europa, estava ganhando em euro, estava bacana, né? E aí, de repente, falei assim, vamos visitar o Brasil, tal. Voltei para o Brasil. Vim para visitar. Para ver como é que estava, para ver se eu vivia ficar aqui ou lá. Porque chega um momento que você tem que decidir se quer morar no Brasil ou nos Estados Unidos. Passa 6 anos e fala assim, ok, já é tempo bastante para saber se gostou daqui, né? E eu falei, não, eu gostei da Europa, mas eu quero ver certeza se o Brasil ainda é uma outra opção, né? E aí, nesse período que eu estava aqui avaliando se ficava ou se ia, né? Porque se eu tivesse que ir, eu ia vender apartamento, vender tudo, me desfazer de tudo e morar de vez para lá. Eu recebi vários convites de agências para trabalhar aqui. E aí eu falei, bom, eu consigo trabalhar online daqui para lá, né? E continuo aqui. Então tá ótimo, vou ficar aqui e continuo com o trabalho na Europa online. Ganhava em euro, gastava em real, tava perfeita, né, a solução. E aí comecei a trabalhar aqui. Mas na volta para casa eu sofri esse acidente. Isso foi em fevereiro de 2007. 2007. Foi um dia que mudou sua vida para sempre. Ali eu estava voltando para casa de moto, na faixa exclusiva, na Sumaré, tranquilo. E é curioso que esse lugar ele é meio... sempre acontece um acidente que vai para a mídia, né? Agora, recentemente, a gente teve ali a ciclista e tal. Mas é complicado, porque assim, é um local
que ninguém respeita. É uma avenida, né? E as pessoas entram nessa avenida com tudo. Entraram com tudo, avançaram o sinal vermelho e me pegaram na lateral, né, da minha perna. Ali, naquele dia, eu já caí no chão, já fiquei estatelado ali, sangrando, né, deitado na minha própria poça de sangue, esperando o resgate chegar. Né? Tava chovendo, aquele rush de trânsito, né, ambulância querendo chegar e não dá para chegar porque tem muito trânsito. E eu ali, sangrando, aí chega uma hora que chega a ambulância, né? Aí eu entro no SAMU, né? Fica na maca, tudo, vai para o hospital. Na época eu ainda consegui avisar minha ex-mulher na época, meu filho apareceu lá. Aí eu falei, ó, o papai vai no carro de Luizinha e já volta, né? Tipo, tentando tranquilizar, né? Mas eu já tinha visto a minha perna totalmente dobrada de uma forma em L, né? Eu falei, quebrei essa perna muito, né? Não pode tirar o capacete, né? Por causa do pescoço, né? Então você entra daquele jeito, vai imobilizado e entra no hospital. E ali entrei e foram 10 horas de cirurgia direto, né? Então, assim, daquele momento em diante, eu fui sedado, né? E passei a noite inteira em cirurgia. Aí, no dia seguinte, ligaram lá, né? Avisaram... Eu estava em coma induzido, né? Eu não tinha essa ciência do que estava acontecendo, né? Ligaram para o meu irmão e falaram assim, olha, vem para cá porque a gente precisa decidir, porque a gente precisa amputar a perna dele, porque quebrou demais. A gente tentou inverter a artéria, tentou salvar, tentou mexer, mas não conseguimos, né? E aí ele foi lá, assinou o termo de amputação, né, e desmaiou, né? Porque assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Imagina, eu me coloco no lugar do seu irmão. Você tomar esse tipo de decisão. Exato. E não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Assim, o médico chega para ele e fala assim, olha, ou amputa ou ele morre. O que você decide? Né? Não tem muitos, né? Tá, a outra opção é a morte, então amputa, né? E aí amputou e ele... É aquela coisa, você não sabe se ele vai te agradecer, se ele vai te odiar a vida inteira. Você faz. Você faz e espera ele salvar e ser grato, né? E aí, passada 15 dias em coma induzido, né? Você viaja muito, né? Eu tive muita alucinação, porque é muita morfina, né? Você fica desligado, ou melhor, você fica ligado através de máquinas, né? Você fica lá entubado. Então, assim, é uma situação totalmente atípica, né? Então, você delira bastante, né? Muita gente fala que é uma pseudomorte, né? Esse coma, né? E realmente é uma experiência de morte, né? Quando eu voltei com a cabeça totalmente bagunçada. Eu não sabia o que era real, o que não era. As coisas que eu vi no meu coma eu achava que existiram, né? Então você fica perguntando, né? Pô, meu pai estava naquela igreja lá. Que igreja, Max? Não, tinha uma igreja, estava toda alagada e tal. Tinha uns hipopótamos ali, né? O que você lembra desse momento? São várias... eu coloquei tudo no livro. Eu consegui memorizar os 13 dias que eu fiquei em coma. Ótimo. E tudo que aconteceu. Você conseguiu memorizar? Ó, porque foram muito fortes. Só esse período já dá um livro. Só esse período. Mas assim, é muito forte isso. E você volta abalado. Porque... Uma história, por exemplo, dá uma história do coma para a gente aguçar o interesse das pessoas. Olha, teve uma história que foi muito curiosa, que assim, eu estava numa casa que tinha um jardim ali, tinha uma árvore, e era assim muito real aquilo. E aí, passado um tempo, depois quando eu já estava em casa e tal, um amigo meu me convidou para uma festa, e eu fui para a casa dele. E na varanda dele, quando eu desci na sacada para os fundos da casa, ali no Pacaembu, eu tinha exatamente aquela visão. Aí eu falei, é aqui que eu estava. Porque era muito igual, todas as composições. Aí eu falei assim... O cenário era igual. Olha e não só. era qualquer árvore comum, assim, era aquela, né? Específica. Aí eu falei assim, nossa, eu estava aqui, eu já vim aqui. Eu nunca tinha ido na casa desse rapaz. Não tinha como ser um... Aí o pessoal fala, é um déjà vu, né? Tipo, a mente desliga e liga, aí você acha que já esteve naquele lugar, mas você simplesmente acabou de estar naquele lugar, é presente. Né? Mas assim, são explicações, né? A ciência fala, desligou e ligou e você acha que foi um passado, mas era aquele momento, né? Então assim, mesmo que fosse um déjà vu, a cabeça, um déjà vu, né? A cabeça, ela tem esses bugs, né? A gente fica tendo alguns lags, né, que dão na nossa mente. Porque é uma interrupção muito forte, né? Corpo e mente ali fragmentados, né? Porque quando eles serraram a minha perna,
sem eu perceber. Depois tiveram que serrar um pouco mais, acima do joelho. Serraram abaixo do joelho e depois acima do joelho. E você é sedado e tudo mais, mas você está ali sedado, grogue, mas você está ciente de que estão mexendo na sua perna, que está tendo uma máquina ali, um serrote, né? Eu tinha essa percepção. Tinha essa percepção? Eu tinha o laser ali cauterizando, o cheiro da carne queimada, né? Então você tem, você fica sedado, mas o cheiro de carne queimada invadiu meu nariz, assim. Então, assim, você tem essas lembranças, né? Isso mexe com a cabeça, né? E aí você vai para casa, né? Assim, já depois de curado, né? Já depois de passado todo o perrengue, né? Porque, assim, quando você é desentubado, tem muita coisa complicada. Por exemplo, eu queria me comunicar, não podia, eu estava com tubo. Quando eu estava voltando do coma, eu comecei a perceber quem que era quem, porque eu não identificava quem era quem. Eu fiquei gordo, fiquei inchado e tal. E aí, quando você vê quem é quem, você fala assim, essa aqui é a pessoa que eu estou namorando, então eu preciso me comunicar, tá? Aí, como que eu vou falar com um tubo na boca? Não dá, né? E não dá para ter gesto, eu estava todo cheio de parafuso. E aí eu piscava. Ela falava o abecedário inteiro, a gente combinou isso, né? Ela falou assim, olha, eu vou escrever aqui, vou falar o abecedário inteiro, quando for a letra, você pisca, que era a única coisa que eu podia fazer. Aí ficava A, aí eu piscava. B, C, D, F, G, aí eu piscava. A, B, C, D, F, G, H, E, U, aí eu piscava de novo. Aí, eu piscava de novo. A, G, U, A, água. Você quer água? Água eu não posso te dar. Depois desse trabalho todo. Eu falei, pô, tá muito ruim essa comunicação, porque era assim, né? O único jeito, né? Então, assim, ela tentava criar ali um método para poder a gente se comunicar, mas aos poucos foi saindo. Aí quando desentubou, que eu pude falar, a voz fica bem rouca, né? Porque o tubo ele vem até o meio do peito, né? Eu achava que era só aqui, né, na boca. A gente vê nos filmes, a pessoa está entubada, né? Não fica só aqui, ele entra, ele vai até o meio do... Desconforto muito grande. E aí sai todo cheio de catarro, já sai nojento, né? E a voz fica muito ruim, porque machuca muito as cordas vocais, né? Aí você volta falando, você rouco, assim. Na época, eu acho que era carnaval, estava tendo. Era na época do carnaval, foi em fevereiro. E aí eu lembro que tinha ali as imagens de carnaval na televisão, né? E eu totalmente maluco, eu não sabia o que era o quê, né? Eu estava em outro mundo, né? Aí você volta assim, tem os médicos ali e tal, e aí você não entende direito onde você está, Isso é complicado, né? E aí quando você vai para casa é mais complicado, porque aí é o choque da realidade. Que aí o convívio de ficar pulando com a perna, sem a perna, é se olhar no espelho, se ver sem a perna. Né? Aí eu era o deficiente físico já. Né? Eu já não era... eu era um outro ser. Né? Bom, essa história começa assim, triste, né? Começa com um acidente grave, mas ela acaba com um final feliz. E o final feliz, inclusive, é ele aqui do nosso lado. E ele vai contar como, no próximo bloco, né, no segundo bloco, como a vida dele se transformou, as dificuldades e principalmente as vitórias, até chegar aqui onde ele está hoje e do jeito que ele está hoje, dando exemplo para muita gente. Então continue ligado aí, daqui a pouco a gente volta. Nós voltamos aqui ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, que tem hoje um convidado muito especial, uma história de vida fantástica, que é o Max Figueiredo. Ele que é autor do livro aqui, está aqui do nosso lado aqui, o Rebrain. Para quem não sabe, né, brain é cérebro em inglês e dá aquela noção de refazer, de reprogramar, que é a programação cerebral. Eu quero fazer um pequeno adendo aqui, fazer uma pequena pausa também para agradecer a equipe que trabalha para que esse programa vá ao ar, chegue à sua casa. Afinal, TV é um trabalho de equipe, a gente não faz sozinho. E hoje temos aqui nas câmeras, né, o meu grande colega, o meu grande parceiro Antônio Ferreira. O operador de microfone é o Gustavo Nunes. E temos também aí a produção de Fabiane Silveira, a Fabi, que trouxe aqui como nosso convidado hoje o Max Figueiredo, além de outros também que fazem parte dessa equipe. O meu muito obrigado a todos. Max, você estava contando, né, detalhadamente, com uma riqueza impressionante de detalhes, o momento que você viveu pós-acidente. Agora eu queria saber o momento específico que você teve noção que foi lhe dada a notícia de que sua perna já havia sido amputada e você também estava sem os movimentos do braço. Como é que foi aquele momento de receber a notícia?
Bom, na hora, eu tive uma aceitação até que boa, né, de ficar sem a perna, porque eu não fazia nada com ela. Eu desenhava, né, o meu maior problema era o braço, né. Era seu ganha-pão. Então, assim, eu falava, tá, e minha mão, né, como é que tá, né? Porque eu quebrei meu braço em vários lugares, né, eu perdi... Dá até a cicatriz. Cotovelo, eu perdi músculo, e tive tô agora com essa limitação de mão, nos dedos, né? Então, assim, na época, ela era bem mais Você reduzida. Não mexia, praticamente. Não, ela ficava que nem uma pata de urso, assim, do gato, sei lá. Ela ficava assim, contraída, assim, total. Agora ela até tá mais solta. Mas ela daquele jeito, eu olhava a minha mão e falava assim, acabou a minha vida, não desenho mais. Eu batia minha mão na parede e falava, essa droga não funciona, nunca mais você desenha isso na vida. Eu fiquei bem revoltado, eu não aceitei muito bem, né? O primeiro sintoma, é natural, é revolta. A gente, depois, né, gradativamente, a gente vai se autoanalisando e percebendo, né, que aquele momento era um momento de negação, depois tem a raiva, né, depois tem a negociação, aí acho que depois vem depressão e aceitação. São 5 fases, né? De luto que a gente passa. Porque e você passou todas. Eu posso dizer que foi um luto, porque tirando o lado do coma, minha perna foi enterrada. Morreu, né? Uma parte de mim já foi enterrada, eu estou sendo enterrado aos poucos, né? Então, assim, quando uma parte foi enterrada ali, que eles fazem isso, né? Eles levam sua perna, para onde vai essa perna? Vai para algum vidro, vai para um pote Hellmann's, vai para algum lugar? Vai para onde? Eles enterram, né? Então, assim, entender isso, né, que uma parte de mim já foi, e eu estou indo, né, mexe muito, né, com a cabeça, né? E o fato de eu ter quebrado a minha mão bagunçou total, né? Eu falei, tá, e agora, o que eu faço, né? E você não entende muito bem, né? Você fica pensando, pô, será que eu vou precisar comprar só um par de sapato, né? Você não entende que você vai colocar uma prótese, que você vai precisar dos 2 pés depois, né? Que eu depois aprendi a desenhar com a mão esquerda, né? A cabeça na hora buga, mas depois você fala, vamos achar meios, vamos achar soluções, né? E aos poucos você vai vendo que o desespero que você estava ali na hora era desnecessário, né? Ou necessário para que houvesse a reviravolta, né? A roda girasse, né? Em oportunidade, transformar dificuldade em oportunidade. Então, assim, naquele momento que eu recebi a notícia, não foi muito bom. Aí eu fui para casa e aí a coisa ficou intensa, porque aí eu tive que conviver com a realidade que existia antes, e não era mais essa, né? Eu não nasci deficiente físico. Quem nasce deficiente físico é mais confortável porque desde criança está aprendendo a lidar com isso. A referência que ele tem de vida é aquela, né? Então, assim, para ele não é diferente, ele é assim, né? Para mim, não. É como eu mudei, né? E aí, como mudar temperamento, como mudar comportamento, se você mudou esteticamente, né? É como alguém que faz uma bariátrica e de repente não é mais aquele gordo, né? Ele está magro. Então, assim, ele muda, a cabeça dele muda. Ele já não ocupa mais o mesmo espaço, ele já não tem mais o senso de equilíbrio dele que tinha antes, né? Ou quando uma pessoa que tem um cabelo longo corta o cabelo rapado, né? A cabeça fica totalmente, parece que está leve, né? Porque ela está acostumada com o peso do cabelo, né? Então, assim, tudo isso muda, né? E ao mudar, você tem que mudar junto, né? A sua cabeça tem que reprogramar, né? Eu falo que depois eu acabei escrevendo o Rebrain, porque a minha vida inteira eu trabalhei com branding, marca, né? E eu fazia os rebrandings, ou seja, eu mudava a marca do cliente. Vinha um cara o logo, o cliente me dava o logo, e aí eu precisava modernizar esse logotipo, tá um pouco ruim, e eu fazia o branding novo para ele, o rebranding. E aí, o meu maior projeto gráfico ou da minha vida, né, foi fazer o meu rebranding, né? Interessante isso. Então, eu precisei pegar eu como um cliente. Eu falei assim, beleza, o Max agora vai ser o meu próprio cliente. Aí eu comecei a trabalhar isso, né? Aos poucos eu fui me envolvendo com outras atividades que não fossem as que eu já fazia, né? Porque foi complicado, assim. O meu relacionamento, o casamento acabou se desfazendo, né? Porque assim, eu fiquei com raiva, eu fiquei revoltado, eu fiquei angustiado, eu fiquei ciumento, né? Eu fiquei com a autoestima lá embaixo. Então vinha alguém em casa, já achava que estava rolando uma traição, né? Eu não estava me sentindo homem, eu estava sentindo pela metade, meio homem, né? Porque eu estava fragmentado, né? Então assim, eu estava péssimo, né? Até entender que não era aquilo que me tornava homem, era outros elementos, né? Demorou bastante tempo, né? E eu conto no livro esse processo de o que te faz homem, né? Que não é
de repente, o seu emprego, não é a sua perna, né? Não é a sua estética. Então, assim, aos poucos eu precisei me reinventar. Eu falei, esse cara tem que nascer de novo. Eu tenho que me provar que eu sou um homem suficiente para criar uma família, entendeu? Para ter uma mulher do meu lado. E aí, aos poucos, eu precisei mudar, né? Aí eu comecei a fazer esporte, comecei a correr, né? Você perde a perna e vai começar a correr, né? É irônico isso. Mas foi os caminhos que foram me levando, né? Comecei a fazer esporte, comecei a conhecer outras mulheres, outras pessoas, né? Comecei a me apresentar como o Max deficiente físico para essas pessoas, né? Porque era uma novidade, porque os amigos que me conheciam antes, muitos se afastaram de mim, porque já não tinham mais aquele Max, né? Outros gostaram do novo Max, outros só conhecem o novo Max, né? Então, assim, foi um divisor de águas. Eu precisei fazer uma peneira geral da minha vida em todos os aspectos, né? Família, amigos, né? Então, assim, nessa peneira, quem ficou, eu guardo aqui, né? Legal, cara. Que E história quem legal. foi, teve que ir. Não tem pesar, né? Passou pela minha vida e aí seguiu o seu caminho, né? Não tem essa coisa de arrependimento. Não. As pessoas aparecem na sua vida e vão por um motivo, né? Então, assim, essa serenidade, essa tranquilidade demorou para conseguir, né? E aí, aos poucos, a gente vai lidando. Quando eu comecei a fazer o esporte, eu jamais iria imaginar que eu iria bater o recorde paralímpico. A gente vai falar isso daqui a pouco, já está anotado aqui. Mas tem uma frase que você costuma repetir e eu me deparei com ela em várias entrevistas que você deu e eu achei muito interessante. Mais importante do que a vontade de vencer é a coragem para começar. Eu achei muito emblemática, parece que você nem sabe ao certo quem é o autor, mas você repete ela. Então, falando de novo, mais importante do que a vontade de vencer é a coragem para começar. Qual foi sua grande inspiração para dar essa... Porque agora, você falando assim, parece até fácil. Mas aquele momento, qual foi a grande inspiração? O que te motivou para começar a virada, para vencer tudo contra que tinha? Porque era muita coisa contra. Como você falou, todos esses sentimentos que você descreveu, de se sentir menos homem, menos estético, tudo. Como vencer tudo isso? Qual foi o start? Olha, eu acho que hoje, falando, é um pouco anacrônico, porque hoje eu já tenho consciência. Mas na época que eu não tinha consciência das coisas, eu acho que eu usei meu instinto, né? Então, assim, eu falar que o que eu fiz ontem, né, ou naquela época, é fácil. Eu já vivi aquilo, né? Mas naquela época que eu estava mergulhado no problema, eu acho que eu usei meu instinto. E meu instinto, por ter a família, parte de mãe militar, parte de pai militar. A sua formação. Meu pai era boxeador, né? Minha mãe era de circo, né? A história deles, assim, é dura, né? Meu avô foi no Ringling Brothers, foi na Broadway, teve os melhores circos, né? E aí depois fugiu de guerra, né? Eu lembro que o que você tinha no bolso era o seu dinheiro. Não tinha cartão de crédito, não tinha conta em banco, né? Então as pessoas compravam diamantes, compravam joias, né? Eu lembro que tem história do meu avô fugindo da guerra na época do circo, né? Porque o circo é essa coisa nômade, você vai para um lado, vai para o outro. Enfiou um jogo de talher nas costas, que ele era grande e tal, um negrão grande, e ele fugiu da guerra lá com um talher nas costas, porque era prata, né? Era dinheiro, né? Então, o que você tinha de bens ali, você tinha que carregar, né? O seu cartão de crédito cabia na mala, era tudo que você podia botar na mala ali, né? Então, assim, essas histórias me trouxeram, me deram a certeza de que a gente nunca pode desistir, mesmo se tiver que enterrar batata e depois comer, porque é o que você tem. Foi a sua formação que fez diferença, então. Então, assim, a gente nunca passou por guerra, né? Mas eu estava numa guerra interna, que era a guerra do trânsito, né? Que eu fui vítima de uma guerra de trânsito, são aqueles tanques bélicos, né? De 500 toneladas, meia tonelada de ferro a 80 por hora, que as pessoas simplesmente jogam uma nas outras e depois pedem desculpa, pergunta se tem seguro, né? Mas aquilo é muito pesado, né? Então eu sou vítima dessa guerra. E aí eu falei, beleza, não é a guerra clássica, mas é a minha guerra. Então eu vou virar a página, né? Então essa perseverança, essa vontade de vencer, né? Meu filho, né? A vontade de falar assim, olha, preciso fazer algo por ele, né? Eu ainda tenho que estar vivo até ele se formar, até ele ser homem, né? Então eu precisava estar vivo, eu não podia me entregar,
né? Vontade de se matar teve, né? E tentativas também. Mas eu mesmo? acho que teve. Na agência, estava trabalhando, fui pro banheiro. É até estranho falar isso, mas eu tento não falar muito disso, né? Eu falei agora, né, pelo impulso, porque eu vou falando e acaba comentando. Mas bate às vezes o desespero, né? De todo mundo existem momentos de desespero total que você fala, e agora, o que eu faço? Né? Mas tem que ter serenidade, tem que botar a cabeça no lugar e organizar os pontos, né? E entender quem é você naquele momento. Porque às vezes a gente tem vários temperamentos, né? Ninguém é só um temperamento, né? Tem aqueles colérico, né? São 4, é o colérico, é o fleumático, é o melancólico e o outro que eu não lembro é algum outro tipo de temperamento. Como que é? Colérico, fleumático, enfim, eu não lembro. Mas a gente tem esses temperamentos todos e a gente oscila entre eles, né? Uma hora a gente está com muita raiva, outra mais neutro, outra mais alegre, mais passional, mais visceral, né? Mas pelo coração, assim. Então, assim, a gente transita por esses, né? Ninguém é uma coisa sempre, né? Aquele cara é gente boa. Não é gente boa toda hora. Bom, toca no calo dele, ele vai deixar de ser gente boa com você, né? Então, assim, entender quem é você naquele momento é um exercício. O tempo inteiro você tem que estar com uma câmera meio que Big Brother, se olhando e falando, quem é esse cara? Quem é esse cara que está brigando com essa mulher? Quem é esse cara que está xingando essa criança que não para de chorar, né? Quem é esse cara que não está conseguindo ter a empatia de se colocar no lugar da criança, entender que está chato aquele lugar, que não tem água, que não tem nada divertido, né? A gente tem que ter essa flexibilidade, entender que a gente não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro o tempo todo, né? E é preciso, né? É preciso exercer, é um exercício. E tudo isso que você passou, hoje com certeza você é uma pessoa melhor. Foi uma mudança, eu precisei colocar no livro isso, porque se eu tivesse mais tempo de vida, eu não queria que isso fosse em vão, né? Então, assim, imortalizar todo esse aprendizado, todas essas técnicas que eu utilizei para não deixar a bola cair, foi uma maneira de eu imortalizar isso. Falar, beleza, se amanhã eu for, pelo menos está escrito, está dito, quem quiser aproveitar e ter um conhecimento aí de como se livrar de uma situação complexa, é só ter ali algumas dicas, pelo menos alguns caminhos, né? Legal. Esse recado fica para você que está passando alguma dificuldade, né, com algum problema, um momento difícil. Tudo isso passa, tudo vai passar e dias melhores virão e a cada problema você fica mais forte. E ele, por exemplo, virou o Homem de Ferro. E ele vai contar como virou um super-herói no terceiro e último bloco. Não saia daí. E voltamos aqui ao estúdio do Análise Direta em São Paulo, que é gravado na TV Hit, aqui no centro de São Paulo. Voltamos mais uma vez aqui para falar com o nosso entrevistado de hoje, história fantástica, história de vida e exemplo para outras pessoas, o Max Figueiredo. Antes, quero fazer mais um agradecimento aqui, citar mais algumas pessoas que fazem parte dessa equipe que trabalha para que esse programa, essa história de vida tão enriquecedora chegue à sua casa. Hoje temos aqui na iluminação o Márcio Alves Mendonça, na cenotécnica Ivan Piton, Valmir Martins e José Messias. A direção de imagens é do Adailson Oliveira e também um agradecimento e um abraço especial para a maquiadora, a Danúbia Vidal. Todos eles fazem parte da nossa equipe, do nosso time que trabalha para que esse programa chegue até você, chegue até o seu celular, até o seu computador, até a sua casa. Agora, voltando para o nosso convidado, o nosso assunto do dia aqui, que é com o Max Figueiredo, a gente estava falando, né, de toda essa reviravolta. E aí surge na sua vida um novo personagem, o Homem de Ferro. Claro, só de olhar já dá para entender, né? A semelhança com o ator que faz o filme, né, do Homem de Ferro em Hollywood é muito grande, né? Mas como é que surgiu essa ideia? O que te motivou, o que te inspirou para virar o Homem de Ferro?
Na verdade, assim, foi uma coisa natural, né? Eu não planejei isso, foi acontecendo. Eu lembro que, assim, há muito tempo atrás, na época ainda que eu trabalhava na TV Cultura, o Robert Downey Jr., né, o ator que faz o Homem de Ferro, tava procurando. ele fez Chaplin. E na época todo mundo começava a falar, pô, vi um filme do Chaplin sensacional, o cara parece muito com você. Ele já te perseguia desde aquela época, né? Aí eu falei, mas foi o Chaplin, nem todo mundo viu o Chaplin. Mas quando ele fez o Homem de Ferro, que aí todo mundo, né, foi um sucesso estrondoroso, aí todo mundo começava a falar, pô, você é a cara do Homem de Ferro. Né? Ninguém nem esqueceram o Chaplin, e aí você é a cara do Homem de Ferro. Você podia ter sido o Chaplin, então, olha só, acho que você saiu bem, você saiu bem. E aí eles falaram, pô, você parece Homem de Ferro e tal. E aí, onde você ia era Homem de Ferro, né? Eu pedi uma pizza, o cara, pô, você parece Homem de Ferro, posso fazer uma foto e tal? Aí vai no pedágio, já te disseram que você parece Homem de Ferro? Vai no pedágio, cara, é um segundo a pessoa tá me vendo ali, né? E aí eu falei, poxa, preciso fazer alguma coisa com isso, né? Aí meu irmão falou assim, pô, vamos comprar uma armadura, né? Eu falei, não tem dinheiro, né? Aí ele achou num site americano e tal, aí eu fiz um financiamento coletivo, Catarse, né? A gente juntou um dinheiro com várias pessoas e a gente conseguiu comprar uma armadura. Aí eu falei, vamos fazer o que com ela? Vou visitar os hospitais, né? Fazer uma coisa que eu adoraria que fizessem comigo na época que eu estava no hospital, porque é muito triste ficar lá, né? Eu não gostava muito de ficar no hospital, achava triste, né? E aí eu falei, vou fazer alegria para os outros, já que não fizeram para mim, vou fazer para alguém, né? E aí, ao fazer essa alegria para os outros, eu me fiquei feliz, né? Fiz alegria para mim, né? E isso foi muito bacana. Te surpreendeu o resultado? E aí outras pessoas começaram a ver isso, né? Tanto amigos quanto mídia. E aí começou a crescer o negócio, né? Aí comecei a criar um grupo. Porque aparece o Capitão América, aparece uma Mulher Maravilha. Enquanto a gente conversa, nós estamos vendo aqui algumas imagens, algumas fotos de você fantasiado, né? E desse grupo todo. Aliás, o que chama atenção é a riqueza de detalhes dessa fantasia, né? Ela foi importada, ela vem muito parecida com o original? No começo eu importei, e aí com o passar dos anos, né, a gente começa a entender como é que ela é feita. E aí eu comecei a produzir, né? Comprei uma impressora 3D. E aí comecei a imprimir a minha própria armadura em casa, né, e fazer ela, né? Então, o grupo todo acabou se formando também por vontade das pessoas também fazerem a mesma coisa que eu estava fazendo. E aí da mídia, aparece na TV e tudo mais, aí o pessoal fala, poxa, eu quero aparecer na TV também, vou fazer voluntariado. E aí aquela coisa começa a fazer, através da necessidade de ego, de aparecer na TV, a pessoa faz o bem. Um ciclo virtuoso, né? Acaba sendo... Aí o pessoal critica, tá querendo ir só para aparecer, mas o cara tá indo, né? Legal você pensar Às vezes assim. a gente pensa assim, poxa, é fácil criticar, as pessoas criticam tudo hoje em dia, né? Parece que nada tá bom, né? Lança um jogo maravilhoso, não tem resolução tão boa assim. Poxa, tá com 4K, às vezes eu jogava Pitfall, jogava umas coisas super simples. Então, assim, as pessoas estão muito exigentes, né? Então, assim, claro que é chato quando a pessoa vai fazer voluntário só para aparecer. É muito chato, porque ela não tem um compromisso de realmente estar lá com a criança, né? Mas é um início. Pode ser que depois ele aprenda e amadureça. Né? É verdade. Nem todo mundo é maduro. Tem muita gente imatura. E não é porque é mais velho, porque tem mais sabedoria. Às vezes não. Às vezes é mais velho, tem tudo, mas não tem experiência ali, não tem a vivência, né? E eu comecei a fazer isso porque eu vivenciei o hospital. Eu vivenciei a dor de ficar sozinho, né? E depois vivenciei a felicidade e a certeza de cura quando alguém vai e fala uma palavra positiva, né? A gente vê muita gente, paciente de câncer e tudo, que às vezes é psicossomático, né? Às vezes não é uma palavra que essa pessoa chega e fala, que assim, ó, daqui a 3 dias, se você não curar, eu não venho mais te visitar, e eu quero vir. Aí o super-herói falando isso, a criança, eu preciso curar, eu quero ver de novo o super-herói, né? Então, assim, você tem um estímulo ali. Eu já vi crianças abrindo o braço, gente que tinha problema de limitação para poder abraçar. O super-herói vem assim, aí a criança vai lá e abraça. Aí a fisioterapeuta fala, estou 3 semanas tentando fazer esse garoto esticar o braço, ver o super-herói e ele estica. Que legal. Porque assim, é adrenalina. Ele é fã do super-herói, o super-herói está ali, né, vestido de carne e osso. Isso é um tratamento mesmo, né? Então, assim, são umas coisas que... É aquela coisa, se eu pegar o seu filho e colocar embaixo de um caminhão, né,
você levanta esse caminhão para tirar ele na hora, né? Se acontece um acidente, tá lá uma pedra em cima do garoto, você levanta essa pedra, você enfia um pau, você dá uma solução, você inventa. Você não tem força, você usa a inteligência, mas você muda, você usa seus poderes, que a gente chama, né, de super-herói. Então, assim, as situações extremas, elas fazem você ficar extremo, né? É o famoso, você sai do ordinário, você fica o extraordinário, né? Então, assim, para ser extraordinário, você precisa sair do seu ordinário, né? Então, quando você sai desse ponto, quando você se encontra numa situação desesperadora, as maiores invenções são feitas em guerra. Motivadas pela necessidade. Né? Quando a guerra acontece, são os maiores avanços tecnológicos, né? Porque o cara não tem nada, ele precisa inventar. A urgência. Inventa vacina, inventa avião, inventa um monte de coisa, né? Então, assim, na necessidade é a mãe das invenções, é a frase. Agora, o seu caso também, e esse trabalho que você desenvolve, faz a gente despertar atenção para outro problema no país, né? A falta de atendimento para quem sofre esses traumas, como amputação, principalmente para as pessoas que dependem da rede pública de saúde. Falta esse atendimento? O governo ainda fez alguns incentivos de parcelamento, né, de financiamento, né, porque o governo adora financiar. Né? Parece que existe uma coisa, necessidade. Quanto mais financiamento, quanto mais eles puderem entrar em financiamento, melhor. Mas não tem nenhum programa que barateia. Né? Sempre aquela coisa assim, eu vou te facilitar a vida, eu vou deixar você pagar várias vezes. Né? Só que assim, parcelar uma prótese, hoje uma prótese custa R$100 mil, R$80 mil, né? Um encaixe, R$30 mil. É um carro. É muito caro, né? Eu só quero andar, eu não quero viajar, né, com a minha perna. Né? Então, assim, aí você fala, mas tem próteses baratas de R$5 mil, de R$3 mil? Tem, mas daqui a um ano você tem que trocar. Daqui a 2 anos tem que trocar, porque é uma prótese simples. Né? Não vamos dizer que é vagabunda, mas é simples. Ela não vai durar tanto. Né? Então, assim, é muito difícil, porque, assim, existe a tecnologia, existe, por exemplo, nos Estados Unidos, as vítimas de guerra ganham uma prótese Cileg, que é uma prótese mais moderna que existe. Né? Ela é ótima, essa que eu tenho, aliás. Né? Então, assim, da Autobock. Só que, assim, nem todo mundo aqui tem condições. E a gente não tem guerra, mas tem vítimas de trânsito, que é igual, a pessoa fica amputada. Né? Então, assim, você tem aí um ciclista que perdeu o braço. Poxa, o governo tem que dar a melhor mão para o cara. É um dever do governo fazer isso. Concordo. Né? Então, assim, na hora de dar multa, na hora de aplicar uma regularidade, eles arrecadam muito dinheiro. Mas na hora de pagar uma prótese, pra isso, né? não paga. Tem que ter assim, tem o DPVAT, mas o DPVAT não chega a custear. Eu usei o meu DPVAT para comprar minha prótese. Né? Só que é uma prótese simples. Né? Simples, mas você fez muita coisa com ela, inclusive bateu recordes em corrida de 100 e 400 metros. Fala um pouquinho antes da gente acabar. Isso foi graças ao voluntariado. O voluntariado, ao querer ajudar os outros, eu chamei tanta atenção da mídia que eu me tornei uma pessoa relevante entre os deficientes físicos, a ponto de pedir um patrocinador e o patrocinador falar, nós vamos te dar uma prótese. Que bacana. Cara, entendeu? Para você bater o recorde. Eu falei assim, me dê porque eu vou bater o recorde. Pode ter certeza que eu vou. E bateu. E bati o recorde, de 100 e de 400 metros. Então, assim, é bacana porque você se supera, né? Você cria, assim, como eu chamo? Você cria uma meta para você mesmo, né? E você não tinha nenhuma meta, você só queria andar. E aí agora eu quero andar muito mais rápido do que os outros, né? Quero bater recordes. Então você vai começando a criar mais, o seu universo vai ficando cada vez maior, né? Isso é bacana e estimula outras pessoas, né? Você impacta indiretamente, né? Muitas pessoas depois vieram me procurar para começar a querer correr, né? Eu tenho uma amiga minha, Sabrina, que não tinha as mãos e uma das pernas, choque elétrico, né? Vítima de choque elétrico, descarga elétrica. Ela me conheceu numa feira de reabilitação, né, a Reatec, em São Paulo, estava nessa feira fazendo uma palestra, e ela chegou para mim e falou, pô, como é que eu faço para correr? Eu quero começar a correr, eu quero ter uma perna dessa. Tal. Dei os caminhos das pedras, falei para ela procurar o clube e tal, e aí ela foi atrás. Né? E hoje ela é uma atleta, né, profissional, né? O Instagram dela é super famoso e tal, né? Que bacana. Então, assim, é bacana isso, porque a pessoa mudou o corte de cabelo, mudou tudo. Autoestima. Você vê a pessoa, quando me procurou e hoje, ela é uma celebridade, né? Então, assim, é legal como o esporte
muda as pessoas, né? Ou como qualquer outra atividade que você se envolve, que se engaja, em que você se vê útil, né? Porque a gente fala assim, ele é deficiente físico, ele não é eficiente, né? Você se sente um pouco assim, pouco eficiente fazendo isso. Quando você encontra uma coisa que você é super eficiente, que você ganha uma medalha por ser eficiente daquele, você equaliza, né? O que você não tem, você tem a mais em outro ponto, né? Então você nivela e você fica igual a qualquer outra pessoa. Legal. E por falar em motivar, eu sou um dos que sai motivado dessa entrevista. Suas palavras realmente, belo testemunho, belo exemplo de vida. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final, porque voou. A sua história é tão interessante que a gente nem sente o tempo passar. Mas ainda tem alguns minutos para você se despedir, para falar mais sobre o seu livro e principalmente os seus contatos, suas redes sociais, enfim, as pessoas que quiserem te encontrar, como devem fazer? Bom, quem quiser me encontrar, meu Instagram é Max Figueiredo, Facebook, então, MAXX, com 2X. Max Figueiredo, você me encontra. Você pode adquirir o livro também mandando um e-mail para mim, mandando uma mensagem, e eu envio o livro para vocês. Esse livro não é só para quem é deficiente, tá? Esse livro é para qualquer pessoa que queira entender como é que funcionam os processos de depressão e saída da depressão. Porque foram 2 anos deprimidos, né? Não é fácil ficar tanto tempo questionando se vale a pena ou não viver, né? Depois que você encontra a saída, você já pode se dizer que você está apto para poder falar assim, eu posso te dar um conselho, né? Aceita se quiser, né? Mas tá ali dado o conselho, eu acho que é muito válido, principalmente para quem está realmente se negando a ouvir qualquer tipo de palavra. Eu já começo com o pé na porta. Meu livro não tem passada de mão na cabeça, ele fala direto, é uma linguagem muito coloquial, assim, eu não tento ser tão rebuscado assim, eu tento falar a língua natural para as pessoas começarem a ver um humano ali, né? A pessoa lê o livro e fala assim, tem uma pessoa aqui. Não é para deficiente, é para quem quer superar problema. E problema todo mundo tem, né, Max? Todo mundo tem. É muito democrático. Legal, mais uma vez eu agradeço. E se você gostou dessa entrevista, quer assistir de novo, acesse nossas redes sociais no Facebook, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal HIT Notícias. Você também pode participar do nosso programa enviando sugestões e críticas pelo WhatsApp, no número 55, para quem está fora do país, 11 99224 7760, que é esse número que está aparecendo agora na sua tela. Lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Aqui no programa Análise Direta, você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o dia a dia, para o seu dia a dia. Então, continue ligado e até a próxima.